Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Maranhão vai aderir ao sistema de defesa civil alerta. Preso tenta fugir de presídio usando roupas femininas. Inscrições do Enem 2025 são prorrogadas. Taxa de inscrição do programa Viva Saudável da UFMA pode ser paga até esta segunda-feira. Abertas inscrições para a primeira turma de doutorado do programa de pós-graduação em Saúde e Tecnologia da UFMA. Economia. Hoje tem economia com Wagner Matos? Tem concursos e oportunidades. Tem também esporte, Mayra Nogueira. Tubarão perde para o Ceará na despedida da Copa do Nordeste. E o Sampaio Basquete vence o São José. É isso aí. Bode empata, Cavalo vence e conquista a liderança do Grupo B na Série D. No Rádio Opinião, o jornalista e historiador Marcos Saldanha assume a cadeira número 23 do IHGM, Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. É isso aí, segunda-feira começando daquele jeito. Hoje, segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Hoje, Dia Internacional dos Arquivos. Hoje, Dia do Porteiro. Dia do Tenista. Dia da Imunização. Dia Nacional de Anchieta. Dia do Pão. Hoje é aniversário de 61 anos da cidade maranhense de Cedral, a 193 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, 7 horas, 15 minutos. Peço que você acompanhe também pelo YouTube, Universidade FM 106, ou então diretamente no site www.universidadefm.ufma.br. Vamos agora às manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E a gente começa por aqui com o Imparcial. Confira com a gente. Manchete de hoje, portanto, eleições 2026. TSE registra crescimento no interesse por filiação partidária no Maranhão. Esse é um processo, né? Ano anterior a um pleito, né? No caso, em 2025, é uma movimentação normal. O levantamento recente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, mostra que o Maranhão possui atualmente 574.577 eleitores filiados a partidos políticos. O número representa um crescimento em relação a 2022, quando foram registrados 551.881 vínculos partidários aqui no estado. Mas o dado não supera o pico de 579.464 filiações alcançado em 2020, durante o período eleitoral municipal. Em nível nacional, o total de eleitores com filiação partidária chegou a 16.397.335. Os dados reforçam a movimentação política dos maranhenses às vésperas das eleições de 2026, ainda que o volume atual não represente um recorde histórico. É isso aí, movimentação partidária, né? Filiações, pessoas que têm aí um interesse em se candidatar também, né? E outras pelo simples fato de querer estar associado a uma agremiação política. Também como destaque, Lula destaca o Maranhão e Brandão em agenda internacional. Fórum Econômico Brasil-França contou com uma fala contundente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que citou nominalmente o governador maranhense 3 vezes. O fim de uma história. A fábrica de velas encerra 200 anos de atividade. A mais antiga fábrica de velas de São Luís está encerrando atividades
tradicional, com cerca de 2 séculos prestando serviços aos devotos maranhenses, a fábrica fecha as portas. Funcionando na Rua de Santana, 448, no Centro Histórico, a fábrica de velas era uma referência para quem buscava velas para, aspas, pagar promessas a santos da fé cristã por graças alcançadas ou os chamados ex-votos, né, que se constituíam de réplicas confeccionadas em cera de parte do corpo, como uma cabeça, pé, perna, braço, enfim, assim como as velas do tamanho da pessoa devota para pagar a sua promessa. Olha só, né? Isso aqui de uma tradição e, infelizmente, as velas, essa fábrica de velas para essa fabricação, 200 anos de história, né? O que ficou, né, no lugar, então? Qual a compensação? Porque os devotos, eles continuam, né? A tradição, ela continua. Enfim, pessoas que vão atrás do comércio, né, para comprar velas, muito provavelmente deve vir de fora, né? Então, perdemos aí uma fabricação, geração de emprego e coisas do tipo. 7h19, movimento sindical, CTB Maranhão, realiza congresso e elege nova direção. A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. Esses são os destaques de O Imparcial. O que é que tem no Jornal Pequeno, Mayra? Jornal Pequeno, mais uma farsa. Olha, Roberto, eu estava iniciando aqui a manchete, mas saiu aqui para mim, então você continua aí, tá? Ah, tá aqui, peraí. Mais uma farsa, uma falsa notícia, dizendo, né? Onda de factoides no Maranhão. Mais uma falsa notícia sobre pagamento de precatórios tenta atingir o governador Brandão. O governo do Maranhão afirma que não há qualquer vínculo societário, patronal ou contratual, patrimonial ou contratual entre a empresa Vigas Engenharia e o governador Carlos Brandão ou seus familiares. A contratação da empresa seguiu o processo licitatório regular com base na legislação vigente. Iracema fala sobre judicialização de eleição da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ela diz, confio na justiça, no discernimento do Supremo, que é o guardião da Constituição, e a Constituição diz que a Assembleia tem autonomia sobre o seu regimento. A afirmação foi feita pela presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, do PSB, sobre a judicialização no Supremo Tribunal Federal, STF, do resultado da eleição para a presidência do Parlamento Estadual. A deputada fala também sobre futuro político, pré-campanha, alinhamentos em torno dos nomes de pré-candidatos ao governo e a tranquilidade para lidar com um grupo de oposicionistas no Parlamento Estadual. Porto de Itaqui recebe caravana da inovação do Ministério de Portos e Aeroportos. Representantes do governo federal destacam um projeto inédito de energia limpa em Piqui da Rampa como exemplo para o Brasil. O projeto tem como objetivo implantar usinas solares sob gestão das comunidades quilombolas para aumento de renda e sustentabilidade ambiental. E ainda, Faculdade Sebrae é inaugurada no Maranhão com foco em educação empreendedora e inovação. A educação é reconhecida como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, inovadora e economicamente sustentável. No Maranhão, o fortalecimento da educação empreendedora vem ganhando espaço nos últimos anos por meio de iniciativas lideradas pelo Sebrae, que já atua em escolas públicas e privadas do fundamental ao ensino médio, instituições técnicas e projetos de formação voltados à criação e à gestão de pequenos negócios. É isso aí, isso é um marco, né, na educação aqui em nosso estado, essa faculdade Sebrae, em alguns outros estados existe essa instituição, agora essa bem recente, inclusive o reitor da Universidade Federal do Maranhão, Fernando Carvalho, participou desse evento que foi visto aí com grande expectativa, né? 7h22, Mayra Nogueira, esses são os destaques dos principais impressos nesta segunda-feira. Daqui a pouquinho tem destaques da internet nos portais, tá? 7h22. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h22 aqui, mandando abraço, Mari Silva Mourão no YouTube com a gente também, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, muito obrigado. Quem está por aí, Mayra Nogueira?
Está por aqui a Socorro Brito, sempre acompanhando em Passo Lumiar, o Renato Gomes e a Luzia também em Passo Lumiar. Rosanilde Caldas também está com a gente. E aniversariante do dia, nosso ouvinte Rosângela Moreira, que está sempre ouvindo aqui, ela mora na Coab e está aí de parabéns, né? Porque hoje está mudando de ciclo. Rosângela, querida, parabéns, saúde e sucesso para você sempre. Muitas felicidades. 7h23, vamos trazendo o Borges Júnior, porque tem informação do trânsito, não é isso, Mayra? Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a você que começa esta semana com a gente. Informações sobre situações de acidentes. Foram 3 situações já no início desta segunda-feira. A primeira na Avenida São Marçal, na altura de João Paulo. Mais cedo havia uma situação de acidente, registro envolvendo 2 carros de passeio. Acidente acontecido por volta das 3 da madrugada, comprometendo o fluxo na região. Isso no sentido bairro, centro-bairro. Não houve vítimas, apenas danos materiais. Um dos motoristas acabou batendo em um outro carro que estava estacionado, isso após o carro que ele conduzia passar por um buraco, situação que levou o condutor a perder o controle do veículo e a se chocar contra o outro carro que estava estacionado, sendo que no local em que o carro estava estacionado, parado, havia uma sinalização indicando, na verdade, há uma sinalização indicando que não é permitido estacionar naquele local. O proprietário do veículo que estava estacionado, ele alegou que descarregava material para trabalhar na feira do João Paulo. O trânsito chegou a ficar bloqueio no sentido centro-bairro João Paulo. Agentes da SMTT foram acionados para a situação, chegaram ao local. Após algum tempo do acontecido, a polícia esteve no local. Um guincho foi acionado para a retirada dos veículos, para liberar a via já liberada. A outra situação de acidente, segunda situação, foi no cruzamento da Forquilha, sentido Nossa Senhora da Conceição, registro envolvendo 2 carros de passeio na altura de um posto de combustível, ali naquela região. E a terceira situação foi na Chácara Brasil, altura do Turu, acidente envolvendo também 2 veículos de passeio. Foi um acidente no cruzamento da Avenida Bahia com a Avenida Brasil, envolvendo 2 carros de passeio. Os 2 registros, essas 2 últimas situações, foram também registros sem vítimas e apenas danos materiais. Portanto, então, 3 situações de acidentes, todas essas situações já resolvidas, com fluxo voltando já à normalidade nessas 3 vias, nessas 3 regiões. Em relação à fluidez, temos informações relacionadas à Avenida São Luís, Rei de França, altura do Turu, onde neste momento o fluxo considerável de veículos nos 2 sentidos da via, mas o trânsito, por enquanto, segue fluindo sem problemas nos 2 sentidos. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges. 7h26 agora. Mande sua informação também, mensagem via WhatsApp 99217-2647. Ajude a informar sobre o trânsito também. 99217-2647. 7h26. Notícias da cidade. 7h26. Vamos lá, Borges, começando o noticiário desta semana com informação sobre o Maranhão, né? O Maranhão entrando aí, aderindo ao Sistema Defesa Civil Alerta. O que é esse Sistema Defesa Civil Alerta, Borges? Adalberto, o sistema coordenado pela SEDEC, que é a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, esse sistema ele emite aviso emergencial para alertar a população sobre riscos de desastres naturais. A iniciativa ela é parte da política nacional, política que busca reduzir riscos e também fortalecer os órgãos de defesa civil, isso com atenção estendida a todo o país. Na última sexta-feira da semana passada, representantes da SEDEC estiveram aqui no estado, estiveram aqui no Maranhão, se reuniram com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil aqui do estado, conheceram o aparato tecnológico e logístico aqui do Maranhão e, a partir desse conhecimento, vão então definir os últimos detalhes para a implantação desse sistema aqui no Maranhão. E durante a reunião foram apresentadas as estruturas de comunicação, protocolos operacionais e também os equipamentos, aparatos que vão ser utilizados para integrar o Maranhão ao novo sistema de alertas, o Defesa Civil Alerta. Ele vai ser inicialmente testado nas cidades de São Luís, aqui na capital, também Passo Lumiar,
Trizidela do Vale e ainda em Imperatriz. O Defesa Civil Alerta, Adalberto Mayra, ele já funciona nos estados da região sul e também na sudeste, e agora a previsão é de que esse sistema comece a operar aqui na região do Nordeste a partir de 14 de junho. Mayra, Adalberto. Isso aí é uma iniciativa não à toa, né? Porque a gente aqui no nosso estado sofre nesse período de chuva, né? Período de seca também, mas basicamente nesse período de chuva, não só no interior do estado, onde tem várias ocorrências, tem os locais já recorrentes, né, de enchentes, aí, os prejuízos que trazem isso tudo, e também aqui na nossa capital, né, é preciso estar de olho o tempo todo. O trabalho desses profissionais da Defesa Civil, tanto estadual quanto municipal, é constante, justamente para tentar evitar coisas que já aconteceram aqui em São Luís em tempos passados, né? Até perdas de vidas. 7h29, que seja bem-vindo aí, claro, é bem-vindo, e que seja um funcionamento perfeito aí para a gente, trazendo para a sociedade esse retorno, né? Esse alerta relacionado a esse sistema que é muito bem-vindo. 7h29, Mara Nogueira. Trazemos agora, Borges, sobre as inscrições do Enem 2025 que estão sendo prorrogadas, é isso? Exatamente, Mayra, as inscrições foram prorrogadas, anúncio feito nesse sábado pelo Ministério da Educação, prorrogação das inscrições do Enem 2025, o Exame Nacional do Ensino Médio 2025. O prazo, ele se encerraria na última sexta-feira, dia 6 de junho, mas agora essas inscrições elas podem ser feitas até o dia 13 de junho, prazo em que foi feita aí, estendida a prorrogação para as inscrições. Com isso, o pagamento da taxa de inscrição ele pode ser feito até o dia 18 de junho. Já os pedidos de tratamento por nome social e também as solicitações de atendimento especializados devem ser feitos até o dia 13 de junho, mesma data em que se encerram as inscrições. Portanto, então, o prazo para efetuar as inscrições para o Enem 2025 foi prorrogado, foi estendido para o dia 13 de junho. Mayra, Adalberto. É isso aí, né? Aproveitar. Muita gente deixou para cima da hora, sempre fica para cima da hora e dá uma confusão essa inscrição online. Tem gente que também perde a oportunidade também por conta de dinheiro também. Enfim, vamos aproveitar, portanto, inscrição do Enem. Borges, eu peço que você fique na linha, 7h30, vamos para o break. No segundo bloco, você vai trazer mais informações sobre um preso que tentou fugir do presídio aqui em São Luís usando roupas femininas. E ainda tem taxa de inscrição do programa Viva Saudável da UFMA, pode ser paga até hoje, segunda-feira. Abertas inscrições para a primeira turma de doutorado do programa de pós-graduação em Saúde e Tecnologia da UFMA Imperatriz. Economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. No esporte, Tubarão perde para o Ceará na despedida da Copa do Nordeste. Sampaio Basquete vence o São José. E o Bode empata. Cavalo vence e conquista a liderança do Grupo B na Série D. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre a posse do jornalista e historiador Marcos Saldanha. Ele vai assumir a cadeira número 23 do IHGM, que é o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Não sai daí, a gente volta também com as manchetes nacionais e a previsão do tempo. 7h31 agora. Jornal Rádio Universidade. Quer uma dica de bom desempenho midiático? Confira agora com a professora Josi Bastos. Professora, eu vou dar entrevista no meu ambiente de trabalho. O que eu faço? Bom, agora nós estamos lidando com duas situações diferentes, dois ambientes. Um é um estúdio, que você tem luz, você tem acústica, e é outro o seu ambiente de trabalho. Seu ambiente de trabalho, você tem que tomar muito cuidado na hora de gravar com fiação solta, material desorganizado na mesa, porque o que você quer passar para a audiência é a maior organização possível, até para que você possa se concentrar no momento da entrevista. E isso não é somente no presencial, no online também, a gente dá muitas entrevistas online. Então, cuidado com os ruídos de comunicação, onde você vai dar acústica é importante, um ambiente limpo, organizado, para que você possa aproveitar com mais qualidade todo aquele momento que é precioso para você. Gostou? Confira mais no Media Training da UFMA FAPEMA. Inscreva-se no site da 106, www.universidadefm.ufma.br.
Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem, em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Há 40 anos estamos aqui impulsionando carreiras de profissionais juntos. Uma história que começa com oportunidade, como João Magno de São Luís. Crescer juntos é o que a gente vive aqui no dia a dia. E essas pessoas vão aprendendo também, cada dia, um pouco mais. Quando valorizamos pessoas da região, contribuímos para transformar vidas. Acesse vale.com/oportunidades e cadastre seu currículo. Impulsionar talentos regionais e construir futuros tem a ver com a Vale. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 36 minutos agora, Mayra Nogueira. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, com Borges Júnior, ao vivo, conversando com a gente, trazendo as informações. Agora ele vai falar sobre a tentativa de fuga do presídio aqui em São Luís. Um homem tentou sair da prisão usando roupas femininas. É isso, Borges? Exatamente, Adalberto. Situação registrada no sábado, dia 7, quando um preso da Penitenciária Regional de São Luís tentou fugir, fazendo uso de um disfarce feminino. Ele não teve o nome divulgado e, para compor esse disfarce, o interno ele vestia roupas femininas, óculos, máscara e também usava uma peruca. O intuito era se passar por uma visitante, mas esse disfarce que foi aí entregue ao detento por uma mulher, entrega feita durante a visita. Essa mulher usava roupas sobrepostas e, ao final do encontro, ela então repassou as vestimentas e outros itens a esse interno. Ele tentou
tentou sair da unidade como se fosse uma visitante, mas teve essa tentativa de fuga frustrada por agentes penitenciários. Isso porque durante o encerramento do horário de visitas, informações repassadas aí pela SEAP, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, durante essa visita, então, os agentes perceberam essa situação e acabaram abortando essa possibilidade de fuga. Os agentes notaram a movimentação suspeita e, então, interromperam essa ação a tempo. Tanto o preso quanto a visitante, eles foram levados à delegacia, ambos autuados conforme os protocolos de segurança. Diante dessa situação, Adalberto Mayra, a SEAP, emitiu nota, disse que mantém o compromisso com a segurança e também com a legalidade no sistema prisional do Maranhão. Adalberto Mayra. É um negócio que chega a ser até engraçado, né? Não é a primeira vez, né? Vai ser a última de pessoas recorrendo, né? Presos recorrendo a vários artifícios, e um deles é se disfarçar, inclusive de mulher. É uma coisa, a comédia, né? 7h38 agora, 7h38, mudando de assunto, Mayra. Vamos falar da taxa de inscrição do programa Viva Saudável da UFMA, que pode ser paga até esta segunda-feira. Mais detalhes, Borges. Mayra, o Viva Saudável é um programa da UFMA que busca promover a saúde e também a qualidade de vida dos servidores e colaboradores da instituição, o que se dá por meio da prática esportiva orientada, iniciativa que contribui para a melhoria da qualidade de vida, também para o fortalecimento das relações interpessoais. O prazo para pagamento da taxa única de inscrição se encerra no dia de hoje, portanto, nesta segunda-feira, 9 de junho, inscrição no valor de R$ 210. Pagamento, ele deve ser realizado via PagTesouro. O não pagamento dentro desse prazo, que se encerra no dia de hoje, nesta segunda-feira, vai ser considerado desistência, resultando aí na cessão da vaga e convocação de candidatos excedentes. Em caso de dúvidas, pode-se entrar em contato pelo e-mail vivasaudável.projep@br. Mayra, Adalberto. É isso aí. 7h40, agora ainda falando sobre a Universidade Federal do Maranhão, só que agora em Imperatriz, Borges, abertas as inscrições para a primeira turma de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia. Exatamente, Adalberto. A UFMA, por meio do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia, está com o edital aberto para a primeira turma de doutorado do programa. É o primeiro curso de doutorado em saúde em Imperatriz e também na região. Em relação às linhas de pesquisas disponíveis são saúde e sociedade e também tecnologias em saúde. O público-alvo do doutorado são os mestres titulados por cursos reconhecidos pela CAPES nas áreas de saúde, ciências biológicas, tecnologias e áreas afins. Estão sendo aí ofertadas 8 vagas regulares. Elas estão distribuídas entre ampla concorrência, políticas de ações afirmativas e ainda qualificação de servidores técnicos da UFMA, saúde e sociedade, com 2 vagas para ampla concorrência, 2 vagas para ações afirmativas e 1 vaga suplementar. Já em relação a tecnologias em saúde, são 3 vagas direcionadas à ampla concorrência, 1 para ações afirmativas e 1 para uma vaga suplementar. Outras informações sobre a universidade, elas podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h41 agora. Vem a previsão do tempo, Mayra. Previsão do tempo Itábua de Maré. Nesta segunda-feira, a previsão do tempo em São Luís indica sol, com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme com poucas nuvens. As temperaturas na capital devem variar entre 26 graus e 32 graus, com umidade relativa do ar entre 60% e 88%. Os ventos sopram de leste e nordeste moderados, com rajadas de até 32 km por hora. A chance de chuva é baixa e, se ocorrer, será em forma de pancadas rápidas e isoladas. É isso aí, Mayra Nogueira, previsão da tábua de maré neste dia 9, segunda-feira, pré-mar
A primeira aconteceu às 5h29 da manhã, com 5,4 metros. A segunda será às 6h04 da tarde, com 5,2 metros. Baixa mar, a primeira acontece logo mais às 11h57 da manhã, com 1 metro. A segunda será às 11h59, com 0,9 metro. Notícias do Brasil. A gente segue agora com as manchetes nacionais. A gente começa hoje com o Globo. Contas públicas. Governo vai rever mudança no IOF e editar MP para aumentar a receita. Haddad se reuniu ontem com líderes do Congresso para discutir medidas. Nos últimos 2 anos, a arrecadação cresceu em 170 bilhões de reais. Também como destaque em O Globo, o senador colombiano é baleado na cabeça por adolescente. Pré-candidato à presidência, Miguel Uribe, foi atingido com 2 tiros na cabeça por um rapaz de 14 anos em evento de campanha em Bogotá. Até a noite de ontem, o estado de saúde do senador, opositor ao governo de Gustavo Petro, era gravíssimo. Em todo o país, colombianos protestaram contra a violência. O que tem de destaque em o estado de São Paulo, Maia? Estado de São Paulo, em 15 anos, conta de energia acumula alta de 45% acima da inflação. A partir de 2027, porém, os consumidores poderão escolher o fornecedor de eletricidade. A conta de energia elétrica dos brasileiros subiu 77% em 15 anos e a tarifa saltou de 112 por megawatts-hora em 2010 para 310 watts em 2024. Nesse período, o índice de inflação foi de 122%. E assim, em termos reais, descontada a inflação, a alta chega a 45%. O valor inclui o preço da energia acrescido das bandeiras tarifárias vigentes a cada ano, sem os encargos e o custo de distribuição de transmissão, que encarecem ainda mais o valor final para o consumidor. É isso aí. Para finalizar, Mayra Nogueira tem destaques de Folha de São Paulo. Na manchete, super inquéritos no STF se espalham e concentram poder na mão de ministros. Zanin, Cássio e Dino assumem investigações amplas, além de Moraes. Além de Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito das fake news e seus desdobramentos, outros ministros do Supremo Tribunal Federal passaram a supervisionar investigações amplas nos últimos anos, que envolvem suspeitas distintas e nem sempre com conexões claras. 7h45 agora. Cotação do dólar e do euro. Vamos agora à cotação do dólar nesta segunda-feira, dia 9 de junho, cotação do dólar em baixa de 0,28%, cotado a R$ 5,57. Já o euro, a queda foi de 0,65%, cotação a R$ 6,34. Quem vem agora é Wagner Matos, com análise da economia nesta semana. Bom dia, Wagner. Oi, Adalberto. Bom dia para você, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em leve baixa de 0,1%, aos 136.102 pontos. Na semana, fechou com baixa de 0,7%. O motivo deste desempenho foi o esperado pacote fiscal sinalizado pelo ministro da Fazenda, que deve substituir o decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. E no domingo, após a reunião, o governo anunciou que pretende editar uma medida provisória para disciplinar a arrecadação relacionada ao mercado financeiro, corrigindo distorções no sistema de crédito e na tributação de títulos e rendimentos. Os números da colheita da soja no país este ano já atingiram 170 milhões de toneladas e a perspectiva para o milho também é de recorde, mas os números oficiais ainda serão divulgados até o fim do mês. A cotação da soja no Maranhão, a saca de 60 quilos, subiu e fechou em R$ 117. O milho caiu e o preço fechou em R$ 64,50. E a arroba do boi, de 15 quilos, manteve-se
em R$ 277. Na agenda econômica da semana, teremos a divulgação do IPCA, que é a inflação oficial do país do mês de maio, fluxo cambial estrangeiros, vendas no varejo e desempenho do setor de serviços. Uma boa semana a todos e até mais! Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7h48 agora, vamos às notícias do esporte. Mara Nogueira, hoje com presença ilustre da professora Luiziane aqui com a gente, né? Hoje tem a abertura do Media Training, a terceira turma de Media Training aqui do projeto FAPEMA, de divulgação científica, junto com a UFMA, Rádio Universidade. Olha, muita coisa boa vai rolar. Mas a gente vai para o esporte agora. Falando sobre Tubarão, que perdeu para o Ceará na despedida da Copa do Nordeste, Mairo. Castelão recebeu o duelo entre Sampaio e Ceará, válido pela 7ª e última rodada da fase de grupos, na tarde de sábado. A partida terminou em 2-1 para a equipe visitante, que ganhou de virada e avançou para as quartas de final. Com o elenco alternativo, o tricolor estava empenhado na vitória por amor à camisa, apesar de entrar em campo sem chance de seguir no regional. Mas o primeiro tempo foi de domínio alvinegro. Sampaio melhorou na segunda etapa, abrindo o placar aos 5 minutos com Alan Stence. Ceará empatou aos 32 com Pedro Raul, e de cobrança de pênalti, né? E virou aos 38 com Galeano. O Tubarão volta a campo na quarta-feira, dia 11, em confronto com o Altos do Piauí, fora de casa, às 7h, pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E vamos torcer, isso aí. Falando ainda sobre Sampaio Basquete, na LBF, venceu São José no segundo jogo sob novo comando. O Tubarão bateu a equipe alvinegra por 93-76 no último sábado, né, na noite do último sábado, pela 8ª rodada do retorno LBF 2025. Foi a 34 pontos no estádio Lineu Moura, no interior paulista, em segunda vitória sob o comando de Rodrigo Galego. As equipes enfrentaram paralisação no jogo entre a segunda e a terceira parcial devido a goteiras no ginásio. Mas nada impediu a vitória tricolor, que ganhou 3 parciais, segunda, terceira e quarta, e se manteve na liderança. É isso aí, cestinha da partida foi a ala tricolor Tainá Silva, com 25 pontos. Outros destaques foram as companheiras de equipe, Maria Delgado, que marcou 17 pontos, e Gabi Guimarães, com 8 rebotes. A equipe boliviana volta a jogar amanhã, terça-feira, diante do Ourinhos, e fecha a campanha em casa na temporada regular. A partida está marcada para as 7h30 no ginásio Castelinho. É isso aí. Mudando agora de assunto, novamente no futebol, na Série D, Bode empata, Cavalo vence e conquista a liderança do Grupo B. As equipes maranhenses duelaram no domingo pela 8ª rodada da 4ª divisão do Brasileiro. MAC empatou com o Iguatu em 1-1 no Castelão. O Imperatriz venceu o Maracanã por 3-2 no Prefeitão, no interior cearense. Os gols da partida no Castelão saíram no segundo tempo. Vagalume marcou para o Maranhão Atlético aos 39 e Giovanni Silva deixou tudo igual aos 58. A equipe atleticana segue no 6º lugar com 8 pontos e Iguatu em terceiro com 11 pontos. No duelo com o Maracanã, a Imperatriz saiu na frente com gol de Clóvis aos 11 minutos da partida, enquanto Luiz Soares empatou aos 32. No segundo tempo, Tarcísio aos 16 e Ícaro aos 19 ampliaram a vantagem. A equipe cearense diminuiu aos 22 com Rogério, mas a vitória foi do Cavalo. MAC volta a jogar no domingo, dia 15, com Parnaíba do Piauí, às 4h no Castelão, na luta por uma vaga no G4. Já o Imperatriz, novo líder do grupo, recebe o Altos no sábado, dia 14, às 7h30 no Frei Epifânio. É isso aí, Mara Nogueira. Vamos torcer bastante, trazer o resultado para você, e essa redação aqui é de Joelma Valdez. Lembrando sempre, tem muito esporte de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na 106, sábado é às 11. Tudo isso no apito inicial. Fique ligado. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. 7h52 agora. No Rádio Opinião de hoje, a gente conversa
com o historiador, jornalista também, Marcos Saldanha. Ele vai assumir amanhã a cadeira número 23 do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Confira. O jornalista e historiador Marcos Saldanha Barbalho Júnior, mais conhecido como Marcos Saldanha, assume no dia 10 de junho a cadeira número 23 do IHGM, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. E para falar sobre esse assunto, recebo ele, Marcos Saldanha. Marcos, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Obrigado, meu querido amigo, né, Adalberto Júnior, aos nossos ouvintes, né, da Rádio Universidade. É sempre um prazer conversar, bater um papo com vocês aqui e falar, né, de história, né? Isso é muito bom, é muito legal, ainda mais esse momento aí que a gente está dando esse passo importante, né? Instituto Histórico que completa 100 anos, então é um privilégio poder entrar na casa de Antônio Lopes no ano do centenário. Maravilha. Carol, a gente está aqui há muito tempo, Rádio Opinião, eu já te apurrinhei muito para te trazer aqui, para falar sobre história, sobre, enfim, educação, jornalismo, mas nunca deu por conta dos horários, né? Você tem que levar filhos para o colégio, enfim, aquele horáriozinho ali era bem complicado para a gente fazer ao vivo no Rádio Opinião. Felizmente, você é uma pessoa de fino trato aqui com a gente no jornalismo, sabe? Uma amizade muito grande e de muita felicidade agora você entrando no Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Primeiro, né, antes de mais nada, parabéns, inclusive, né, por essa conquista, né? Eu queria saber de ti, né, desse instituto que tem uma bela história, influenciada também pelo imperador Pedro II, né, que foi um grande empreendedor nessa linha com o Instituto Nacional, né, e ações, claro, de estudiosos locais para a abertura dessa instituição que é importantíssima, como você bem falou, 100 anos, né? 100 anos. Como é que é para você ingressar agora nessa instituição, dentro dessa sua linha, né? Além de jornalista, você, como historiador, ingressar nessa instituição? Pois é, eu fico muito orgulhoso, sem dúvida, né, de estar numa instituição que é reconhecida, né? Existe o Instituto Histórico Brasileiro e existe o Instituto Histórico Maranhense. E o Instituto Histórico Maranhense, ele reúne, né, são 60 pessoas, né, são 60 membros que fazem parte do Instituto, né, e existem os patronos, né, que são das cadeiras dos fundadores. O Instituto Histórico é a casa de Antônio Lopes. Antônio Lopes foi um grande nome no século XIX, que construiu uma identidade ligada à história, ligada à geografia, ligada ao jornalismo. Então, não tem como você estudar Alcântara sem ler Antônio Lopes. A obra de Antônio Lopes, por exemplo, ela é fundamental para história de Alcântara, por exemplo. Isso só para além de cultura popular. Então, ele é um grande nome. Então, o espírito do Instituto Geográfico, ele é exatamente esse. Nesses 100 anos, além de propor estudos e pesquisas, ele também tem uma casa ligada à valorização do conhecimento histórico e geográfico, né? A preservação. Então, isso é importante. Então, eu me sinto com essa missão, como professor também que sou, como comunicador que sou, de tentar, a partir de agora, né, a partir da posse agora no próximo dia 10, aproximar, esse é meu objetivo sobretudo, tentar aproximar o Instituto Histórico com as suas ações, seja a publicação de livros, né, esses membros todos têm uma produção ativa, produção de artigos, enfim, mas sobretudo aproximando das pessoas, quer dizer, aproximando das escolas, aproximando da faculdade, no sentido de que exista um pertencimento maior das pessoas em relação ao patrimônio histórico, à própria história, à sua identidade, mas também a um instituto que se coloca no papel de guardião desse saber, dessa memória. Então é engraçado porque é um tempo que a gente vive onde muitas tradições estão sendo perdidas, quebradas, e muita gente fala assim, parece estar fora de moda, né, as academias, os institutos, mas eu acho que é justamente o contrário, eu acho que a gente pode ressignificar essas casas. A gente pode dar novo sentido. Uma inspiração que eu tenho, por exemplo, na Academia Maranhense de Letras, é muito meu amigo José Neres.
que é um professor também de língua portuguesa, é escritor, e esteve na casa, e a entrada dele, ainda jovem, tudo, fez isso, deu uma leveza para a casa, deu ele a ideia da casa abrir para um professor que é de escola, que não é um professor necessariamente do meio acadêmico, mas que transita nas escolas da educação básica. Eu acho que isso comunica com o novo público, é saudável para a academia e é bom para ele. Então, eu imagino que no Instituto possa acontecer algo muito parecido. A gente tenha, com a minha entrada lá, a gente possa ajudar com essa coisa da própria comunicação da casa, né, fazendo isso, mas a própria presença de um professor que tem uma ligação muito próxima da educação básica, mais do que a educação de nível superior, ela pode ajudar a aproximar a casa mais desse público, que é muito amplo, que é muito grande. E sem isso, eu não vejo como essa casa chegar aos 60 anos e continuar cumprindo a sua função, né? Eu acho que é um passo necessário que eu estou dando e que a casa está dando junto, então eu acho que é um encontro legal. Tu me forçou aqui a adiantar a minha pergunta, né, que seria depois, que era justamente sobre isso, né? Sobre esse desafio, que é justamente dar esse tom atualizar. Sabe? Uma instituição centenária, né, representativa demais, que já teve muitos serviços, ainda tem, mas já teve, né, historicamente, muitos serviços prestados, né, na produção científica, né, congregando vários conhecimentos, né, anteriores e que ajudaram a moldar o conhecimento que é passado hoje em dia, mais atualizado, enfim, tem uma série, digamos assim, né? E como atualizar isso? A gente estava conversando, né, agora há pouco em off, sobre o seu canal no Instagram, né? Como é isso da comunicação hoje em dia, através das redes sociais, e que pode ser justamente uma ferramenta aliada para atualizar, para deixar as pessoas próximas e, enfim, outras pessoas, mais gente ainda ficar te conhecendo e conhecendo a instituição, né? Como você bem falou, pessoas começam a falar com você, isso por conta de uma rede social falando de história, especificamente história daqui do Maranhão, que é belíssimo. Pois é, sabe, Adalberto, eu acho que essa coisa do momento que a gente está vivendo, de fortalecimento do que a gente chama de história pública, é você fazer uma história, seja onde for, mas uma história que pense as questões atuais, as questões da agora, as questões do cotidiano das pessoas, né? Eu costumo dizer que a gente não vive no passado, a gente vive o agora a gente tem fome, agora a gente tem sede, agora o nosso time ganha, agora o nosso time perde, agora a gente tem desejos, o que é que a gente deseja, o que é que a gente... É tudo agora. E quando a gente volta ao passado, a gente volta ao passado a partir de necessidades, a partir de demandas, de questões do presente. Então, o passado ele não muda, mas o presente muda. As nossas demandas, necessidade, desejo muda. Então, a gente sempre vai revisitar o passado com perguntas diferentes. Então, eu acredito que a história pública ela é fundamental para isso. A gente precisa levar o debate histórico para as rodas de conversa. Na verdade, é como se a gente retomasse a roda do bar. As pessoas iam para o bar antigamente e entravam questões variadas de debate. E a história, ela precisa estar na mesa do bar. A história das eleições, as histórias de política, as histórias de telenovela, as histórias... Então, o que a gente tem feito na internet é esse diálogo de proximidade com as pessoas. As pessoas, é curioso isso, elas gostam de curiosidade, muito. A história de Ana Jansen é uma história que gera um interesse absurdo. O nome Ana Jansen carrega uma marca de interesse com mitos e lendas. Mas será que tudo que as pessoas conhecem é efetivamente a história? Talvez não, mas há uma abertura na lenda, no mito, que pode te permitir abrir um debate sobre a história. Então, se a pessoa, através daquela curiosidade, você encontrou um meio para dialogar com ela, por que não fazer isso e, a partir dali, entregar outras coisas? Então, no canal, que é o que você perguntou no Instagram, que a gente tenta fazer isso. E sem ter medo, e aí é um outro elemento importante na história pública, de uma exposição.
Porque o debate na academia, ele é maravilhoso, ele é necessário. Inclusive, o que vai para a história pública, ele passa para a academia, ou seja, eu faço os vídeos na internet, eu faço um programa de rádio que é o História em Debate, mas por trás disso tem estudo. Eu tenho que ler os livros, eu tenho que entrevistar as pessoas, e eu sou um leitor, né? Eu pesquiso dissertações, então é importante dizer isso. Então, agora, o que não quer dizer que eu não erre. Claro que, em certa medida, quando eu vou para o vídeo e tento aproximar aquela linguagem, eu posso cometer equívocos, claro, eu estou aberto para isso, e o que é legal é que isso abre para um diálogo, ao contrário daquela ideia de, mas vem alguém que não é historiador e vai me contestar ou vai me corrigir. Saldanha, eu queria que tu convidasse as pessoas agora para o dia 10 de julho, né, que vai acontecer lá no auditório da Academia Maranhense de Letras. É um auditório que não é grande, mas é muito aconchegante, é muito confortável, é muito representativo. Quer dizer, a Academia Maranhense de Letras é a casa do Antônio Lobo, recebendo o Instituto História Geográfica, que é a casa do Antônio Lopes. Então, eu achei que era muito simbólico esse encontro, e que é simbólico, embora seja no Instituto História Geográfico, nós, professores, jornalistas, ocuparmos também esse espaço, né? Quando eu digo nós, porque não vou sozinho, você, meu amigo, quer dizer, os nossos colegas jornalistas e os nossos colegas professores, eles irão. Então, eu acho que é uma vitória coletiva, né? Quando a gente chega no Instituto Histórico e está entrando, a gente tem que lembrar que é um pouco assim, a minha geração está chegando nesses lugares, os meus amigos estão chegando nesses lugares, a minha turma está chegando nesses lugares. Eu acho que isso é legal, abre portas para esse diálogo. Eu acho que nesse sentido, é uma vitória ampla, né? E eu fico muito orgulhoso e muito feliz. E queria convidar todo mundo, é 10 de junho, a partir das 19 horas, lá no auditório da Academia Maranhense de Letras. É uma sessão solene, né? É a posse, mas toda a posse é feita dentro de uma solenidade, é dentro de um evento do Instituto. Maravilha. Olha, que esse período que você passar lá no Instituto, que é como eu já disse, uma instituição extremamente importante e representativa para a gente, né, para a nossa história, para a nossa geografia, para tudo, né, que diz respeito a essa produção científica e essa presença social, ela é muito importante, e que você traga justamente essa coisa toda que você trouxe para cá, para essa entrevista, leve também para o Instituto, enfim, fazer essa instituição mais brilhante ainda do que ela já é. Acabei de conversar aqui com o Marcos Saldanha, que assume a cadeira número 23 no dia 10 de junho, do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Muito obrigado. E eu que agradeço, e convidar também as pessoas que quiserem seguir a gente nas redes sociais, @Marcos com U, né? Marcos Saldanha. A gente tá lá para conversar, né? História pública para todo mundo. Também. E isso, juntos, eu e vocês. Maravilha. Você confere, melhor dizendo, outras entrevistas aqui em www.universidadefm.ufma.br. Fique ligado nas nossas redes sociais, nas plataformas de áudio também. Até a próxima. Esse foi o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, Mayra Nogueira comigo aqui na mesa e também apresentando, e ela assume agora, sessão das 18, com muita música boa para você, iniciando a semana para cima. Fique com a gente de segunda a segunda, Mayra Nogueira, né? De domingo a domingo, de segunda a segunda. Jornal Rádio Universidade, segunda a sexta. Música boa, é aqui na 106. Olha, lembrando, o nosso aplicativo oficial, vai lá, dê uma conferida, a gente tem vídeo, áudio, informações, tudo sobre a Rádio Universidade você encontra por lá e também no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá. Já estou com você aqui no Sessão das 8. CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal.